O que você menos esperava? O que nós menos esperávamos? Você olha para a avenida e sente o vazio de estar longe da família, o vazio da solidão, o vazio do medo. São tempos ásperos, sim, mas temos que seguir fortes, presentes e motivados, nos prepararmos para dias melhores. Você se sente preparado? Podemos fazer um amanhã melhor. O combate e a proteção está nas nossas mãos, na nossa determinação. No Fake Box. A vida é curta demais para se descuidar. Fala pessoal, nosso projeto consiste em uma dispensa de máscaras e de álcool visando o atual cenário mundial em meados de 2020 e nós o nomeamos como No Fake Box. Os desenvolvedores desse projeto foram Gabriela Gomes, Guilherme Jacome, Joaquim Breno, Maria Cândida, Matheus de Mendonça, vulgo eu que vos falo, e Renata Mendes. A nossa ordem de apresentação ficou da seguinte forma, como está exposto aí no sumário: descrição do projeto, componentes e preços, diagrama esquemático do hardware, código, desenvolvimento, funcionamento e considerações finais. Olá pessoal, meu nome é Renata e eu vou falar um pouco sobre a descrição do nosso projeto. Inicialmente nós tivemos várias ideias, mas acima de tudo nós queríamos algo que tivesse uma relevância social, que solucionasse algum problema da sociedade. Então, pensando nisso, a gente pensou no cenário atual que estamos vivendo agora, que é relacionado à pandemia do novo Covid-19, e então decidimos fazer um dispositivo que distribui máscaras e álcool para as pessoas. Ele pode ser utilizado em vários lugares. Eu acho que principalmente hospitais é bastante útil, já que é necessário você se proteger de, assim, não só o coronavírus, mas qualquer doença que seja contagiosa, né? E estabelecimentos também é bastante relevante, levando em consideração a necessidade de proteger dessa pandemia atual. O proprietário que ele decidir que vale a pena o investimento nesse produto, ele vai estar ajudando as pessoas, os clientes da loja dele a se protegerem e se sentirem mais seguros. Aí vocês podem ver, tem umas animações, é como se fosse uma maquete do nosso projeto, que o Joaquim, membro do nosso grupo, ele se voluntariou para fazer, para ilustrar melhor o que seria o nosso projeto aí, para vocês verem. E, bom, é isso. Obrigada. Então, pessoal, meu nome é Gabriela e eu vou falar para vocês um pouco sobre o nosso orçamento. Eu gostaria de falar primeiro que esses preços que estão aí, na realidade, não foi o que a gente gastou, porque vários de nós já tínhamos comprado o kit, né, com várias dessas peças, então, na verdade, saiu bem mais barato do que está aí. Então, falando um pouquinho sobre o projeto do dispenser do álcool, nós usamos um sensor ultrassônico, como vocês podem ver aí, a ponte H, para conectar o motor com o Arduino. Aí usamos a bombinha d'água, que no caso é o motor, baterias de 9 volts com o conector, aí os jumpers, e a questão dos jumpers é que eles geralmente vêm organizados em kits com a quantidade pré-definida. Então, por causa disso, nós decidimos fazer uma média de quanto sairia o preço de acordo com a quantidade que nós utilizamos. No caso aí, vocês podem ver por volta de R$ 5,00 20 jumpers. Além disso, nós usamos também a mangueira e reutilizamos garrafas PETs para fazer o recipiente do álcool. Nisso, saiu aí, como vocês podem ver, em média R$ 50,00, R$ 55,00 mais ou menos. Já nas máscaras, mesma coisa. Utilizamos o sensor ultrassônico, um driver com o motor de passos, conector e a bateria, e também, novamente, os jumpers. E isso saiu em torno de R$ 60,00. Nos materiais gerais, nós colocamos todos os materiais que nós usamos tanto para o dispenser do álcool quanto da máscara, no caso que foi compartilhado com esses dois, além também do LCD. Aí, como vocês podem ver, nós optamos por utilizar o Arduino Mega ao invés de o Arduino Uno comum, que no caso nós íamos usar dois. Só que, como nós vimos que iam deixar muito caro o projeto, nós decidimos colocar só ele, já que um dos nossos integrantes já tinha.
E aí podemos reaproveitar isso. E aí, novamente, os jumpers, resistores, potenciômetro e os conectores da bateria. No caso, o que encareceu mais o projeto foi a estrutura de MDF, como vocês podem ver, mas que talvez pudesse até ser, no caso alguém quisesse reproduzir esse projeto, ser utilizado um outro material. Além disso, como vocês podem ver aqui, esses espacinhos são onde contém as bolinhas que nós reutilizamos para colocar as máscaras dentro. E no caso de um projeto que fosse ser usado, tipo, né, no cotidiano, assim, poderia ser também reutilizada essas bolinhas para colocar mais máscaras e poder fornecer a mais pessoas. Então, o projeto ficou em torno de R$385, mais ou menos, mas é como eu falei, nós não gastamos tudo isso para executá-lo. Bom, pessoal, tô aqui de volta e dessa vez eu vou falar sobre toda a parte do circuito relacionada ao esquema das máscaras, o dispenser das máscaras. Então, eu vou começar falando sobre o sensor ultrassônico, porque é ele que faz com que tudo aconteça, basicamente. Ele tem a função de reconhecer se tem um objeto próximo dele ou não. E como isso é feito? Esse sensor ele vai enviar ondas. E basicamente essa onda, quando ela chegar a um objeto, ela vai refletir e vai voltar para o sensor. Então, o sensor ele vai reconhecer a ida e a volta dessa onda, e ele vai reconhecer o tempo que levou para isso acontecer. E, a partir desse tempo, é possível calcular a distância do objeto em questão, que no caso vai ser explicado melhor com o pessoal do código. Nisso daí, pronto, nós temos a distância, e uma vez que a distância ela é pequena de certo objeto, o motor da máscara será ativado. E o motor que nós utilizamos é um motor de passo. Utilizamos ele porque ele tinha um torque suficiente para movimentar o que a gente queria, que era uma placa circular, e que basicamente nessa placa circular é onde vai estar armazenado os compartimentos esféricos das máscaras, porque nós arrumamos a solução das máscaras ficarem armazenadas nesses compartimentos. E assim que vai funcionar todo o esquema, né, do dispenser da máscara. Mas, enfim, para esse motor funcionar, é necessário que ele esteja acompanhado de um driver. Esse daí é o driver, esse dispositivo, é o driver ULN 2003, e é necessário utilizá-lo porque ele tem uma função muito semelhante à de uma ponte H, que quem vai explicar melhor sobre isso é Joaquim, um pouco mais na frente. Mas ele vai basicamente controlar essa corrente desse motor, porque esse motor ele tem que consumir bastante corrente para funcionar. Nós também utilizamos uma bateria ligada a ele. Ele também poderia estar ligado ao Arduino, só que diretamente como fonte, né? Só que ele consome bastante energia, então nós optamos por ligar ele por uma bateria mesmo de 9 volts, porque ele aceita uma tensão de 5 volts a 12 volts. E para encerrar, eu vou falar rapidamente aqui desse botão, né? É um push button, que ele também está relacionado ao esquema das máscaras, porque é nele que o proprietário da máquina, ou seja lá quem estiver manuseando ela, vai dizer quantas máscaras ele colocou na máquina. O que é importante porque isso vai ajudar no sistema do refil, que vai avisar quando é necessário reabastecer a máquina de máscaras ou não. E, bom, basicamente é isso. Agora eu dou a palavra para Joaquim. Olá, meu nome é Joaquim Breno e eu vou dar prosseguimento à fala de Renato. Eu vou explicar a parte que se delimita aí entre a ponte H e o LCD, que é essa aqui. Tá, primeiramente eu vou falar aqui da ponte H, que ela faz um papel de regulador de corrente e de tensão. Ela meio que destina a tensão da bateria para o motor de álcool. E essa execução ela é programada pela placa Arduino, que é conectada através das entradas da ponte H e os pinos digitais do Arduino. Então essa conexão é que vai desenvolver a troca de corrente entre a bateria e o motor de álcool. Bem, como que acontece? Temos entradas lá na ponte H. Essas entradas elas são duas, no caso são 4 no caso, 2 para cada motor
E essas entradas elas se oscilam entre high e low. Então, se esse high e low ela é meio que GND e VCC. Então, se uma tiver GND vai ser low e se outra for VCC vai ser high. Então é isso aí. No caso, para você fazer ela girar no sentido horário, o motor girar no sentido horário, você bota para o VCC ser o primeiro cabo e o GND ser o segundo cabo. Pronto, finalizado. Tá aí o sensor ultrassônico, como o Renato já explicou, ele vai medir a distância, tem o eco e o trigger, o eco escuta e o trigger lança a onda sonora. E temos aí o LCD que tem as entradas de dados. Tem a entrada DS, o Enable para poder ligar o LCD, e também temos as entradas de conexão de alimentação e também as entradas de alimentação do LCD, que faz contraste lá do LCD. E o LCD funciona basicamente com 2 linhas e 16 colunas, sendo que cada coluna e linha temos caracteres que vai ser impresso. Vocês vão ver um caracterezinho, vai ter a frasezinha aí para vocês verem, que é a frasezinha tema do projeto. Então é isso. Beleza. Então, pessoal, meu nome é Guilherme e eu vou falar um pouco agora sobre a parte inicial do código, onde tem as constantes, as variáveis e as importações de biblioteca. Ok, então começando aqui, vocês podem ver que a gente tem 2 inclusões. A primeira é da biblioteca liquidcrystal.h, que ela é referente à parte do LCD, então tudo que a gente vai fazer com o LCD, por exemplo, printar uma mensagem, a gente vai precisar dela. E aqui embaixo temos a stepper.h, que é referente ao motor de passo. Então, se a gente quiser girar e qualquer coisa a mais com motor de passo, é com ela que a gente tem que trabalhar. Aqui embaixo a gente tem uma constante simbólica, um define, passo por volta. O passo por volta é uma constante que, basicamente, ele diz o número de passos até completar uma revolução, que no caso é uma volta completa. Aqui embaixo temos um define com but, que é a abreviação de push button, na porta digital 6. Aqui embaixo nós temos o eco A e trig A. Esse A é referente a álcool, então é do sensor ultrassônico do álcool. E aqui temos o eco M e o trig M, que, seguindo a mesma lógica, é o sensor ultrassônico da máscara. Aqui embaixo nós temos o IN1 e o IN2. Esse IN é de input e se refere à ponte H, que está ligada diretamente ao Arduino e também diretamente ligado ao motor do álcool. Aqui embaixo temos 2 variáveis. A primeira é myStepper, do tipo stepper, que é da biblioteca stepper.h, e ela é iniciada com o passos por volta, a quantidade de passos por volta e as suas portas digitais. E aqui embaixo temos a variável LCD do tipo Liquid Crystal, que também é inicializada com as suas portas digitais. Aqui embaixo nós temos um número inteiro, uma variável inteira, contador de bolas, que, como o nome já diz, ela vai contar quantas bolas tem no dado momento no nosso projeto, que varia entre 0 e 7. E temos 2 variáveis unsigned longint. Para quem não sabe, unsigned é que sempre é positivo. E a variável tempo passado A e tempo passado M. Como vocês já viram, o A e o M se referem respectivamente ao álcool e à máscara. E essas 2 variáveis são usadas na função millis, para que a gente não precise depender do delay, que pode prejudicar o andamento do código. E é isso. Obrigado. Olá pessoal, meu nome é Maria Cândida e eu fiquei responsável por explicar para vocês a função que verifica a distância entre o sensor e a mão. Então, temos 2 parâmetros aqui, o trig e o eco. Nós optamos utilizar os 2 para evitar ter 2 funções tanto para o dispenser de máscaras quanto para o dispenser de álcool. Então, realmente começando o código, nós temos o trig desligado. Foi até mesmo uma indicação para que ele não desse problema. Em seguida temos um delay. O trig é ligado, enviando o sinal, e logo em sequência temos um delay quase que insignificante de 10 microsegundos. E ele desliga. Então, a variável tempo, o pulse in, vai ser o tempo que o trig levou para chegar ao eco, enviando o sinal. E a distância, que é esse tempo que foi calculado e dividido por 58, que é um cálculo padrão. Continuamos com o delay e o código se encerra. A próxima função, nós temos da contagem de máscaras no refil da máquina, né?
Inicialmente vai começar zerado, vai estar sem as máscaras, sem as bolinhas no refil, e a pessoa, por conta própria, vai ficar responsável por adicionar a quantidade de máscaras que ali vão estar presentes. Então, cada vez que ela clicar no botão, vai adicionar uma máscara. Esse serial print aí foi mais para debugar o código e também como uma orientação. Nós temos aí a condição de que, se a pessoa quiser adicionar mais do que 7 máscaras, que é a capacidade máxima da máquina, o contador só vai contar mesmo até as 7 máscaras, não vai contar mais do que isso, até para não prejudicar o funcionamento. Então, em seguida, no monitor serial vai ser printado a quantidade de bolas e o código se encerra. Bom, agora eu vou falar para vocês a partir do código relacionado às funções do dispenser de álcool e dispenser de máscara. De antemão já quero adiantar que a relação entre a máquina e o usuário é bem parecida em ambos dispensers. Então o código vai ser bem parecido também e eu vou comparando os dois para vocês verem que realmente é muito parecido. O que muda realmente é o motor, porque a gente teve que usar motores diferentes para finalidades diferentes. Então, começando pelo dispenser do álcool, como vocês podem ver, foi criado uma função void para o álcool dispenser e uma função void para mask dispenser. Todas as duas começam com uma condição, começa com if, e a distância em centímetros trig A e eco A menor ou igual que 12 centímetros, e a distância em centímetros trig M e eco M menor ou igual que 12 centímetros. Como vocês podem ver, é igual, só muda algumas variáveis. E o milis menos o tempo passado em A tem que ser maior ou igual que 3 milissegundos. Bom, isso é igual em ambos porque nós usamos 2 sensores ultrassônicos para captar, para fazer essa interação entre a máquina e o usuário, e ele tem que ter um range de 12 centímetros. Essa é a primeira condição. A segunda condição é o milis, que é armazenado o tempo, a contagem de tempo desde que o programa começa a rodar, menos o tempo passado em A. Ou seja, esse intervalo de tempo tem que ser maior ou igual que 3 milissegundos para ambas funções dos dispensers. Como vocês podem ver, no dispenser do álcool começa com LCD Clear, que o LCD começa limpo, depois o LCD Set Cursor, que começa na terceira coluna, na primeira linha, como vocês podem ver, o primeiro número é relacionado à coluna e o segundo número é relacionado à linha, como se fosse uma matriz que nós calculamos matematicamente normal, e ele está printando LCD Print Protejam-se, que é uma característica do álcool. E aqui desse lado, como vocês podem ver, tem um Serial Print LN, máscara OK, que foi para testes de debug, e o LCD Clear, o LCD Set Cursor, da mesma forma, porém printando de uma forma diferente, ou seja, está printando use máscara, porque o dispenser de máscara. No código da máscara também tem o if contador de bolas, que nós fizemos isso como teste para não dar o número de bolas negativo, ou seja, a partir que o contador de bolas, como vocês podem ver também, tem ali contador de bolas, que foi uma variável criada menos, que é para diminuir, ou seja, subtrair a quantidade de bolas que está dentro da máquina e informar ao dono da máquina se está faltando bola, se precisa fazer reposição e tudo isso. E nós conseguimos resolver a forma de contar a bola negativamente de outra forma e não precisamos usar esse if, por isso que está aí comentado. Bom, voltando aqui para o dispenser do álcool, a gente tem que ele está setado no Digital Write em 2 em low, quando vai ligar o motor do álcool. E esse delay de 750 ele é muito variável, porque depende muito da altura, da densidade do líquido e a finalidade do projeto. Nós usamos uma altura mais ou menos de 25 centímetros aproximadamente, e essa altura ela não tem nenhum pico de altura ou o baixo por onde vai a mangueira, e ela só foi lá e a gente foi fazendo os testes e colocando delay. Ou seja, isso é muito adaptável para determinados tipos de projetos. Como vocês podem ver também, o Digital Write ali vai desligar o motor em 2 em high, no delay de 100 milésimos de segundo. E o tempo passado em A vai receber milis, ou seja, ele vai registrar o tempo da última atividade do motor. Logo após colocamos um delay de 10 milissegundos, também bem opcional. Do outro lado nós temos a parte do for,
que é o laço de repetição que vai controlar o tempo que o motor vai girar. Esse laço, quando ele passar em 0, que o I, como vocês podem ver, começa em 0 e vai até I menor que 5, ou seja, de 0 a 4, é o tempo, esse intervalo de tempo é o tempo que o motor vai estar girando. Como vocês podem ver também, ali nós temos a função própria da biblioteca, mais stepper, ponto stepper, e dentro tem a variável negativa passos por volta. Por que negativa? Porque se não tivesse esse menos na frente, passos por volta, o motor iria girar no sentido anti-horário, e nós não queremos isso. Queremos que ele girasse no sentido horário. E, bem parecido também com o código do dispenser do álcool, no caso igual, nós temos um delay de 100 milissegundos logo após, e o tempo passado, o M, vai receber milis. Como eu já falei para vocês, vai registrar o último tempo da última atividade que o motor girou. E logo após, um delay de 10 milissegundos também opcional. Então, gente, agora eu vou falar para vocês um pouco sobre as funções do setup e do loop. O setup nós iniciamos colocando o serial begin, no caso para dar início à conexão serial, com o padrão de 9600 bits. Depois disso, nós determinamos a velocidade de rotação do motor da máscara com o set speed, que nós determinamos que fosse 300 rotações por minuto. Depois disso, nós iniciamos a interface do LCD com o Arduino, com o LCD begin, e determinamos aqui as dimensões do display, que são 16 por 2. Esses dois primeiros pin modes, que é o I1 e o I2, fazem referência à ponte H. No caso, o Arduino vai enviar as informações para a ponte H, que está conectada ao motor do álcool. Já os echo e os trigs aqui de baixo, eles fazem referência ao sensor ultrassônico, tanto do álcool como da máscara. O echo ele vai ser responsável por captar as informações que o sensor recebe e vai enviar para o Arduino através do trig. Já na função loop, ela vai iniciar chamando a função refill, que já foi explicada para vocês, e depois disso nós estabelecemos uma condição, que caso o contador de bolas dê negativo, no caso não tenha nenhuma bola, que são o que contém as máscaras, o LCD vai ser limpo e vai setar o cursor para que imprima a mensagem sem máscaras, que foi a que nós definimos aqui. Caso contrário, no caso tenham máscaras e bolas, o LCD também vai ser limpo e o cursor também vai ser setado para que imprima essa mensagem aqui. No caso, no FLACbox, segurança sempre. Depois disso, vai também chamar a função Mask Dispenser, que também já foi explicada. Agora, independente da condição, vai ter aqui, nós colocamos o Digital Write, que vai ativar os pinos da ponte H e então chamar a função do dispenser do álcool. Pronto, retornando. Aqui eu vou mostrar basicamente o projeto inicial da estrutura, o projeto concreto mais básico, o projeto inicial mais concreto que a gente teve, onde a gente começou a ilustrar o que a gente estava pensando. Então, aí temos duas ilustrações, nada em proporção, não tem nenhuma proporção aí, está basicamente ilustrativo. Na direita, vocês podem ver, aqui na direita, que é uma vista de frente do projeto, que aqui temos umas gavetinhas, que seria para colocar os Arduinos, e as tralhas, fios e etc. Aqui temos 4 anéis, no projeto inicial era 4 anéis, ficaram só 2. Sendo que esses anéis que tem buraco, que são cheios de buracos, com 8 buracos, eles são anéis que giram, e eles são acoplados a um eixo, que giraria também, e esse eixo ele é acoplado a um rolamento que está na base da caixa. E todo esse anel que gira aqui, que está cheio de buraquinhos, ele seria ligado a uma polia que seria ligada ao eixo do motor. Enfim, vocês podem ver que eles estão todos furados, sendo que o que dá os círculos que dão apoio, os anéis que dão apoio, eles têm só apenas um furo para poder a bola cair aqui e como esse daqui gira ao mesmo tempo que esse daqui gira, então a bola que cai aqui cai aqui também. Então sempre cai lá na rampa. Aqui no lado teria duas gavetas, mas a gente só utilizou um. E pronto, aqui em cima teria um motor. O que não aconteceu. O que aconteceu, a gente colocou só dois anéis, sendo que o que gira seria ligado ao eixo do motor, e já aqui embaixo.
Pronto, aqui é a vista de cima, é meramente ilustrativa, reafirmando o que eu disse. E é só basicamente mostrando como seria uma vista de cima. É isso. Vamos passar aqui para a página. Pronto, aqui é o circuito inicial de dispensa de álcool. Aí tá só o circuito de dispensa de álcool tá completamente segregado do circuito da máscara. E ficou assim no início. Foi a primeira vez que a gente botou a mão na massa do projeto. Onde a gente colocou a mão na massa mesmo para montar o circuito, colocar as jumpers, etc. E utilizamos um Arduino aí, a ponte H, como eu falei do esqueminha lá. E ficou aí a bomba de água, nos molhamos muito. E antes de nos molharmos muito, teve um sério problema nessa ponte H. Quase que ela papocou na mão de alguém, saiu uma fumacinha. E pelo visto o problema era só a inversão dos polos lá do motor. Então, passando aqui para o circuito finalizado, como deve ser. À esquerda vocês podem ver aqui o circuito da máscara, que tem um motor de passo ligado a um drive. E aqui temos o Arduino Mega já pronto. O Arduino Mega aqui basicamente pronto. Aqui ligamos o driver no Arduino, que foi um erro. Isso aqui no início foi um erro. Então essa imagem está errada, mas quando a gente foi fazer o projeto final, vimos que o LCD estava esmaecido, o contraste dele estava muito fraco. Aí percebemos que o problema lá era justamente esse que eu tinha afirmado, da ponte H e do drive, que está consumindo muita potência esse motor e está deixando pouca potência para o LCD. Então temos que acoplar uma bateria externa, uma alimentação externa, lá no driver, no lugar de usar a alimentação do próprio Arduino. E aqui está o esquema do álcool. Então, pessoal, aqui é a parte de desenvolvimento mesmo. A parte inicial, nós compramos os MDFs só cortados, eles não estavam colados, então tivemos que colar um por um. Todas essas peças que vocês estão verificando, elas foram coladas uma por uma. Tivemos o problema de que a garrafa que tinha sido destinada não cabia no espaço que sobrou, então tivemos que refazer furação, refazer a vedação da garrafa. Nessa primeira foto, a peça não estava colada, era só a gente apoiando mesmo para verificar como iria ficar o posicionamento do circuito. E já aqui foi o nosso trabalho finalizado, né? O nosso dispenser de máscaras funcionando. Só que para chegar até aí tivemos muitos problemas e algumas frustrações, porque inicialmente, até tem em uns slides anteriores, a imagem do nosso projeto de que não teríamos só 2 placas, mas sim 4, teríamos o dobro de máscaras. Mas nós estudamos que o motor que tínhamos não iria suportar o peso de mais 2 placas. Então tivemos que abrir mão, colocar só 2, ter só a capacidade para 7 máscaras para ter um bom funcionamento, não forçar o motor. Aqui também nessa prateleira ia ter uma tampa, só que desistimos porque isso iria dificultar a utilização de quem fosse colocar a quantidade de máscaras, que iria tampar a visão da pessoa, né? Tanto que essas furações laterais aí já era para quando fechássemos a tampa, ficar o circuito para o lado de fora e ele não ficar preso. Também tivemos um problema porque iríamos usar o GSM, mas o GSM quebrou a antena e não conseguimos utilizar. Fora que não conseguimos um rolamento com um tamanho específico para o diâmetro dessa base circular. Não conseguimos rolamento, então tivemos que adaptar muitas coisas no nosso projeto. E essa parte aí de execução, os equipamentos basicamente que foram usados foi a furadeira, a cola e a serra para fazer esses detalhes. Olá novamente, agora eu vou chamar o meu eu do passado para dar uma explicação mais detalhada a respeito do funcionamento. Aí embaixo tem uma prévia de um GIF que a gente colocou de como ele funciona, mas agora a gente vai falar bem detalhado de como tudo ocorre. Olá pessoal, agora eu vou estar falando um pouco sobre o funcionamento do nosso projeto para vocês verem de perto como tudo ocorre e para vocês verem os resultados que a gente obteve. Então, começando pelo LCD, vocês podem ver que está mostrando a mensagem sem máscara.
Isso ocorre porque a gente programou para, de início, não ter nenhuma máscara. E o próprio usuário coloca ela e forma o Arduino que a gente colocou. Então vamos fazer isso agora. Vou abrir aqui. Bem, aqui na parte interna vocês podem ver que é dividido em 3 partes. Essa parte da esquerda é a parte das máscaras. Tem um botão de passo aqui embaixo que, quando acionado, ele gira essa placa circular e faz com que as bolinhas que estão nesses buracos caiam por aqui e saiam aqui na rampa. Essa parte aqui do meio fica toda a parte da organização do circuito, fica a ponte H, o Arduino, a protoboard, as baterias, etc. E aqui na direita temos a parte do álcool, que fica a garrafinha PET e o motor. Ok, então agora vamos colocar uma máscara aqui e informar que a gente colocou. Basta clicar uma vez que a gente avisa que foi colocado uma máscara. Pode ver aqui no LCD que a mensagem mudou e agora está dizendo o nome do nosso projeto. Ok, a gente já pode colocar isso aqui. E agora, para descer a máscara é muito fácil. A gente basta colocar a mão na frente do sensor ultrassônico e é acionado e aqui sai a máscara. Ele vem em uma bolinha, a gente reutilizou ela, que também é bastante interessante, e está aqui a máscara. Ok, agora para a parte do álcool, o funcionamento também é muito parecido com o da máscara, com o sensor ultrassônico. Basta a gente colocar a mão na frente, é acionado e sai o álcool. A gente optou por usar álcool 70 ao invés de álcool em gel, porque pela densidade ser reduzida, forçaria menos o motor. Então isso é algo bom, facilita bastante. E é isso, muito obrigado pela atenção. Então, vocês acabaram de ver o funcionamento do nosso projeto. E é isso, esse é o fim da nossa apresentação e muito obrigado pela atenção. Até a próxima.